Pois bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre corrupção, né? É o livro 8 do Montesquieu, do Espírito das Leis, que ele vai tratar sobre a corrupção dos princípios de cada governo, certo? Então, possivelmente falarei sobre 10 capítulos, mais ou menos, certo? E, de um modo geral, já fiz um resumo em um vídeo anterior, né? E no primeiro capítulo ele cita apenas uma frase que trata sobre a corrupção de cada governo. Quase sempre começa na corrupção do próprio princípio do governo, certo? Então, qual seria o princípio de cada governo? Então, na democracia seria a virtude, né? Assim como na aristocracia, também na monarquia seria a honra, e no despotismo seria o terror, né? Então, quando a virtude começa a se corromper dentro da democracia ou aristocracia, né, então quer dizer que o governo em si está se decompondo, né, se diminuindo do que ele é, vai deixando de ser o que ele é. Né, que o significado, como eu já mencionei, o significado de corrupção é decomposição, né? Então você pega uma coisa que é, né, e ela vai deixando aos poucos de ser o que é. Né? O capítulo 2, que Montesquieu vai trabalhar, se trata sobre a corrupção do princípio da democracia, certo? Então, corrompe-se o princípio da democracia não só quando perde o espírito de igualdade, mas quando também entra numa igualdade extrema. Né? Essa igualdade extrema a gente deve relembrar, né? Pode ter até um estímulo base aristotélica, observar sempre os extremos das coisas, certo? A falta e o excesso, né? O meio termo, a moderação que nem Aristóteles fazia, certo? Então, quer dizer que a igualdade também pode ser indício de corrupção? Sim, se for em falta ou em excesso, sim. Então, a igualdade tem que ser mediana, né? Então, como ele está mencionando, se houver uma igualdade extrema, né, como se será que existe uma igualdade melhor do que os iguais, né? Então, se todo mundo é igual, é para todo mundo ser igual. Então, não existe um melhor do que o outro, na questão de igualdade, né? Então, ele vai mencionar aqui algumas coisas que acontecem com o povo, certo? Quando acontece essa igualdade extrema, que é o quê? O povo, não podendo suportar o próprio poder que delega, né, quer tudo fazer por si mesmo, né, e assim o povo começa a deliberar em lugar do Senado, né, e executar em lugar dos magistrados, né, e destruir os juízes, né. Então o povo ele quer exercer as funções dos magistrados, né, e estes magistrados deixam-se de ser respeitados, certo? Eles começam a deliberar, fazer deliberações do Senado, né, que já não tem tanto peso, né, e acontece começa a haver uma desconsideração, um desrespeito com os senadores, o Senado, o governo, né, aqueles que regem aquele tipo de governo. Né. Isso quando falta a virtude, entende? Quando a virtude é corrompida. Né? Então, quando a virtude é corrompida, o povo em si, ele quer ser o próprio governo, né? Em vez de haver o governo, os senadores e tudo mais, né? O presidente, porque o que vale é o povo, ele passa o poder através do voto para um representante, né? Então, há uma confiança e um consentimento, né? Até ele traz até inspirado também em John Locke, né? John Locke fala nesse consentimento, transmissão, a associação de poder, né? Então, como o povo não consegue governar a si mesmo de modo geral,
Então sempre é necessário haver alguns que governem por eles, né? Que são os representantes. Só que quando a virtude é corrompida, né? Aí acontece tudo isso. O povo quer se sobrepor acima do Senado, né? E não só a corrupção do povo, certo? A corrupção dentro do próprio Senado dos magistrados, né? Porque em quesito de corrupção, todos somos sujeitos à corrupção, certo? Por que eu digo isso? Não foi só eu que disse. O próprio Montesquieu diz, e acredito que não só ele, né? Quem tem um certo entendimento sobre isso vai ver que todo aquele que está sujeito às paixões estará sujeito à corrupção, entende? Pois bem, nesse desrespeito dos magistrados, do Senado e tudo mais, né, também haverá uma desconsideração para com os idosos, né? Então, o desrespeito não será apenas com os magistrados, mas também com os idosos, né? Então, havendo esse desrespeito com os mais velhos, né, os maridos já não merecem mais a deferência, né, nem os senhores a submissão. São coisas que vão acontecer nesse ponto quando a virtude se corrompe. Então, todos chegam a amar a libertinagem, certo? Então, as mulheres, as crianças e escravos não se submeterão a ninguém, né? Já não haverá os bons costumes, amor da ordem, né? E não haverá a virtude, né? Então, para a gente lembrar disso, que os bons costumes advêm muito da simplicidade do povo, entende? Que nem um livro passado que já foi mencionado, ele trata sobre a simplicidade das leis em diferentes tipos de governos. Por quê? Ele vai dizer que os povos simples tendem a transferir melhores costumes do que aqueles que nem os déspotas, né? Onde só há guerra e tudo mais, devastação, destruição, né? Então, pela simplicidade, é mais fácil haver construções de desenvolvimento da sociedade. Pois bem, Montesquieu vai fazer a citação, né, de uma passagem do livro de Platão, né, o Banquete. Né. Bom, nesse livro Banquete tem um personagem que se chama Carmides. Então eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou falar um pouco a respeito. Né. Que o personagem vai dizer o seguinte: estou contente comigo mesmo por causa da minha pobreza. Quando eu era rico, era obrigado a cortejar os caluniadores, sabendo muito bem que era mais possível receber algum mal deles do que fazer algum a eles, né? Então, a República sempre me exigira uma nova quantia. Não podia ausentar-me, né? Desde que sou pobre, ganhei autoridade, ninguém me ameaça, eu ameaço a todos. Né? Então, passo a ir embora ou ficar, já os ricos se erguem de onde estão e me cedem o lugar. Né? Então, agora eu sou um rei, eu era escravo, eu pagava tributo à República, hoje estou por ela hoje ela me alimenta, né? Já não espero perder, mas adquirir. Isso aqui a gente pode até pensar um pouco na política realmente, que trata realmente de política, né? Reflexão política, filosofia política. O que é que acontece em épocas de eleições, entende? A gente pode refletir um pouco sobre isso, né? Que antes havia um contexto, né? E houve um tipo de retórica. Agora que está no poder, né? A retórica é outra, né? Porque existe uma retórica aí para convencer ao voto, né? Que isso aqui acontece muito, temos que lembrar sempre que a gente está falando de corrupção, certo? Então, quando a virtude está corrompida na democracia, né,
Então você usa uma retórica para tentar apenas adquirir o poder e não perder o poder. Depois que você está no poder, a situação é outra, né? Então o que ele está dizendo é mais ou menos isso, né? Que antes ele era obrigado a certas coisas e agora não é mais, né? Antes ele pagava a república e agora a república que paga ele, né, o alimenta, né? Então, a Montesquieu vai dizer o seguinte acerca disso, né? Cai o povo nessa desgraça quando aqueles a quem ele, então, aqueles a quem ele se confia, querendo esconder a sua própria corrupção, busca corrompê-lo, né? Aqueles que tentam esconder a sua, aqueles que buscam esconder a sua própria corrupção, tentam corromper os outros, né? Isso aqui a gente até pode lembrar um pouco da retórica de Aristóteles, né? Porque quando se confia, quando há uma confiança, né? Essa confiança, por ter vínculos afetivos, né? Isso é retórica. Quando você usa esse vínculo, essa confiança, né? Para chegar em um determinado lugar, né? Então, por conta dessa confiança, né? É mais fácil ser corrompido, entende? Então é preciso ser sempre crítico, né? Pois bem, para que o povo não veja a ambição deles, eles só falam da grandeza popular, né? Para que o povo não se dê conta da avareza deles, lisonjeiam sem cessar o popular. Então, aumentará a corrupção entre os corruptores e aumentará os que já estão corrompidos. O que é que ele quer dizer aqui? É o seguinte, ó, para esconder a ambição dele, para ocultar, isso aqui parece até maquiavélico, né? Para ocultar por exemplo, para ocultar a minha ambição do que eu quero fazer com esse poder, né? Eu tento usar uma retórica em outra direção, sabe? Então eu posso usar retórica, falar da pobreza, da desigualdade, de tudo mais, né? E isso vai aos poucos adquirindo uma confiança com aquele que é pobre, né? Aquele que é afetado pela desigualdade em geral, né? Até que até certo ponto que quando que fala muito da desigualdade, usa uma retórica que fala de desigualdade e tudo mais, né, depois que está no poder, né, a situação muda. A desigualdade já não é uma palavra tão presente na sua linguagem, certo? Né? Porque o intuito de falar em desigualdade, pobreza e tudo mais, isso tudo, né? O intuito de estar sempre repetindo essas palavras enquanto se está se candidatando a um cargo, né? O intuito é conseguir o cargo, entende? Depois que você conseguiu, né, a situação muda, né? Isso acontece por quê? Né? Vamos lembrar que a gente está falando de corrupção, né? Se o intuito, talvez eu até grave alguma coisa sobre Maquiavel, porque é bem interessante, né? Se o intuito realmente for o poder, então a gente pode lembrar de Maquiavel: os fins justificam os meios, não importa, né, o percurso, não importa quantas pessoas serão usadas, porque o objetivo é o fim, e o fim é adquirir o poder, né? Se o intuito for esse, se for maquiavélico, mas a gente deve lembrar que até para ser ruim, né, que nem Maquiavel falava, você tem que ser inteligente, porque é muito fácil ser ruim de qualquer modo, né? Então, para ser realmente até maquiavélico, tem que ser inteligente, certo? Tem que ter um conhecimento das coisas, né? Então, nesse ponto, se a gente for se estender muito, falar sobre corrupção, né, eu não estou nem fazendo, olhando, em certo ponto, a nossa realidade, dando exemplos sobre a nossa realidade, até teria exemplos para dar, né? Porque o objetivo geral não é esse, por enquanto, né?
talvez futuramente eu possa pegar algumas partes do livro e olhar e fazer uma comparação, né, de Montesquieu com a realidade brasileira, a política de hoje e tudo mais, certo? É claro que como eu já mencionei, para quem for mais esperto, tudo que eu tô falando aqui, que já foi mencionado sobre o livro, né, já pode ir se tocando, né, e fazendo criando o seu próprio juízo sobre a política atual, né, sem eu nem mencionar a política brasileira de hoje, né. Então, nessa questão de falar muito no popular, né, e esconder a sua real ambição, né, você acaba se corrompendo, porque você acaba votando, entende? A pessoa corrupta, né, o político corrupto, a pessoa corrupta, ele acaba te corrompendo a ponto de que você vote nessa pessoa. Então, consegue entender que a corrupção ela está em todo lugar, não está só no Senado, entende? Eu não estou entrando aqui em certos pontos porque mas a pessoa se corrompeu por quê? Então é uma questão, né, que não será respondida agora, porque o ponto não é esse, né? Então, não se pode dar muito ao povo sem tirar ainda mais dele, né? Para tirar dele, né, porém é preciso derrubar o Estado. Consegue entender? Não se pode dar muito ao povo sem tirar muito dele, entende? Então, é interessante. A gente, eu digo assim, é muito difícil a gente ler um livro desse e não olhar a nossa realidade, né? Porque automaticamente a gente já se, para quem lê os jornais e tudo mais, a gente já se toca logo, né? Que sempre tira de um, tira de muitos, né? E coloca em apenas um bolso, entende? E esses passam fome e tudo mais, né? Eu estou falando assim de um modo bem por cima mesmo, entende? Não estou sendo bem específico nos pontos, não. Então, quanto mais parece tirar vantagem da liberdade, né, mais se aproximará do momento em que deve perdê-la, entende? Então, quanto mais liberdade você dá ao corrupto, mais você tende a perder a sua liberdade por conta disso. E a gente às vezes dá liberdade porque o que ele já mencionou agora há pouco, né? O corrupto tenta sempre corromper os outros quando não consegue determinadas coisas, certo? Então, a gente tem que ser firme em certos, no princípio que nos mantém, né? Que aqui a corrupção de um governo se dá pela corrupção do princípio. Então, o princípio a gente se volta para a questão ética e moral, entende? Então, se a gente deixa se corromper pelos próprios princípios, então já era. É o princípio que nos mantém, entende? Ele vai dizer o seguinte, que a democracia tem dois excessos a se evitar, que é o quê? O primeiro é o espírito de desigualdade que leva à aristocracia ou ao governo de um só. E o segundo é o quê? Que é o espírito de igualdade extrema, que já mencionei no início, né, que a leva ao despotismo de um só, assim que o governo de um só termina com a conquista. Então, esses dois excessos, que é a desigualdade, né, a desigualdade e a igualdade extrema. Essa desigualdade a gente pode até associar com a igualdade em falta, né? E lembrando do meio termo, né, os extremos, a falta e o excesso e o meio termo, certo? Então, a desigualdade se dá pela falta de igualdade, né? E o excesso de igualdade, a igualdade extrema, né? Que isso também seria corrupção, igualdade extrema, né? A melhor igualdade é aquela que se encontra no meio termo dos extremos, entre os extremos, né? Então, aquele que corrompe as repúblicas, né? Aquele que corrompe as repúblicas gregas, nem sempre se tornaram tiranos, né? Porque eram mais dados à eloquência do que à arte militar. Você entender a questão do diálogo aqui, né? Então, aqueles que se deixam, aqueles que corrompem as repúblicas,
nem sempre se voltam para a tirania, porque sabem trabalhar com a palavra, né? E a arma mais perigosa realmente é a palavra, não é? Bom, aqui finaliza o segundo capítulo, né? Terceiro capítulo que já vou dar início, que se trata do espírito da igualdade extrema, certo? Então, vamos dar continuidade aí, que é um tema muito bom.